Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em João. João 15. É um texto longo, mas vamos decorrer um pouquinho. Uma palavra bastante conhecida, né? Eu amo falar de Jesus, gente. Eu amo falar e melhor ainda, amo aprender com Ele, né? Porque a palavra do Senhor diz que Ele é manso e humilde de coração. Então não há um amor maior do que a de Jesus Cristo. Então eu não sei falar de outra coisa a não ser do amor de Deus, que é tão grande e é infinito, né? Deus, Ele é maravilhoso. Assim diz a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atire, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós, que já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, estáis em mim, e eu em vós. Como vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estivéis em mim. O 6 que diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como vara seca, e o colhe e lance no fogo ardente. Se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quisestes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim serei meus discípulos. Vamos depois para o 13, que diz: ninguém tem amor maior do que este, que de alguém da sua vida pelos amigos. Repetir novamente. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeste o que eu vos mando. Já vós não chameis de amigos, sim de servos, que não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito a conhecer. Glória a Deus, aleluia. O 16 que fala o seguinte: não me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vardes e deis fruto, e os vossos frutos permaneçam, a fim que tudo quanto em meu nome pedis, ao Pai vos conceda. Amém? Somente até aqui. Eu atropelei um pouquinho, irmãos, eu comecei a usar óculos agora, e eu não sei o que é pior. Se é ficar sem o óculos ou com o óculos. Meu Deus, que dificuldade. Mas amém. Amados, hoje o nosso culto é na direção do Ministério de Evangelismo da nossa igreja. Eu estava pensando, meu Deus, não é um culto só de celebração, de adoração, mas sim de nós termos consciência de o que é evangelizar. O que é falar do amor de Deus. E eu louvo e glorifico a Deus, porque a nossa igreja, irmãos, é uma igreja missionária. É uma igreja que tem missão, é uma igreja que tem evangelismo, é uma igreja que prega a palavra, é uma igreja que cumpre com o ID do Senhor. E eu olhando para a igreja, falei, meu Deus, hoje tem poucas pessoas. Mas a palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3, né? O Senhor, Ele se faz presente. Então, eu tenho certeza que o Senhor, Ele já se faz presente nesse lugar. Eu tenho certeza que Deus, Ele já falou com você essa noite aqui nesse lugar. E eu glorifico a Deus porque Deus te escolheu. Essa passagem bíblica, quando o Senhor começa, né, Jesus começa a falar ali com seus discípulos, porque Ele já sabia que estava chegando a hora. Ele sabia que logo após ele ia ser entregue. Ele sabia que logo após ele iria ser crucificado. E ali ele chama os discípulos e começa a falar com os discípulos. Por quê? Porque nada que os discípulos fizeram foi deles mesmos. Eles teve um pai. Eles teve Jesus que ensinava.
E é interessante, irmãos, que quando nós estamos com o Pai, nós sentimos mais seguro. Quando nós estamos com o Pai, nós sentimos mais firme. Quando nós estamos com o Pai, nós não precisamos nos preocupar. E os discípulos estavam ali com Jesus. Eles conheciam Jesus. Eles sabiam que Jesus curava, que Jesus transformava vidas, que Jesus batizava. Eles sabiam que Jesus ele fazia discípulos. E eles sabiam que qualquer momento Jesus estava ali com eles. Mas logo após, o nosso Jesus ia ser crucificado. Logo após, Jesus ele não ia estar mais ali com eles. Então foi necessário que Jesus chamasse seus discípulos para ensinar. E quando Jesus começa a falar que ele é a videira verdadeira. Por quê? Porque chegarás um dia que terás más profeta. Terás pessoas que pregarão uma palavra que não é a verdadeira. Então o Senhor, ele é a videira verdadeira. A palavra que cura, que liberta, que transforma é a palavra de Jesus. Jesus é um Deus que ele tudo pode fazer. E nós também, em nome dele, podemos fazer. Mas é necessário que nós estivermos em Cristo. Porque assim como a palavra diz que ele é a videira verdadeira, mas Deus, ele é o que? O lavrador. O que é lavrador, irmãos? Aquele que prepara a terra. Antes de Jesus vir à terra, primeiro vem quem? Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus estava com Deus e que o verbo se fez carne. Para o verbo se fazer carne, primeiro ele desceu do céu. E se ele desceu do céu, foi com a autoridade do nosso Pai, foi com a autoridade do Senhor. Falou: olha, eu sou o lavrador, você vai descer e você é a árvore. E nós somos o que, irmãos? Os ramos. O ramo, irmão, para dar fruto precisa estar na videira. Precisamos estar conectados, porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada. De nós mesmos nós não temos nada. Se Jesus te usa no louvor, é para a glória dele. Se Jesus te usa para louvar, para pregar, para ministrar, é para a glória dele. Se Jesus te usa para curar enfermos, é para a glória dele. Porque toda honra, toda glória é dada ao Senhor. E nós precisamos entender que se o Espírito Santo de Deus sair de nós, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Porque tudo é para Ele, a glória é para Ele. Tudo que nós fazemos é para a glória dEle. E nós precisamos entender que Deus nos chamou, Deus nos resgatou, foi para dar vida. Uma pergunta para a igreja: você tem pregado a palavra do Senhor? Você tem trazido vidas para dentro da casa do Senhor? Porque a palavra do Senhor é muito clara quando Ele diz: olha, aquele que não dá fruto, arranque. Irmãos, quando Deus fala para arrancar aqueles que não dão fruto, não é tirar de dentro da igreja. Mas se você não quer, você vai ficar sentado. Você vai ficar no mesmo lugar. E quando você perceber, você já se esfriou. Quando você perceber, muitas vezes você está desviado dentro da igreja, porque você não dá fruto. E o servo que é cristão, que entende a palavra do Senhor, eu tenho certeza que precisa dar fruto. A chama dentro de você não pode morrer. A chama de falar do Evangelho de Cristo não pode morrer. Se você não se incomoda com o bêbado, se você não se preocupa com o feminicídio que está tendo lá fora, se você não se preocupa com as prostitutas, se você não se preocupa com o divórcio, se você não se preocupa com as meninas que estão lá fora se embriagando, tem algo de errado com você, tem algo de errado comigo, porque a treva, irmãos, tem que incomodar sim. A treva não pode ser normal dentro do servo da casa de Deus. Nós precisamos levantar e pregar a palavra. Estamos vivendo um tempo que tudo é normal, tudo pode. Mas nós somos diferentes porque nós somos escolhidos pelo Senhor. Foi Ele que nos chamou. Não foi eu que quis vir, não. Ele me chamou. Ele te chamou. Mesmo falho, mesmo pecador, mesmo muitas vezes você achando que você não merece, o Senhor te chamou. E a palavra do Senhor diz que aquele que não dá fruto, irmãos, depois de cortado, pode lançar
no fogo, ser queimado. Irmãos, é uma realidade. Tem muitas pessoas que pensam que vai ser salvo e muitas vezes não vai ser salvo. Tem muitas pessoas que pensam que está servindo a Deus e não está servindo a Deus. Nós precisamos nos despertar. Que Deus que nós estamos servindo? Porque Deus nos chamou e quando Ele nos chama, Ele nos sustenta. Mas a chama de evangelizar precisa arder dentro de nós. A chama de ir, de pregar o evangelho, precisa arder dentro de nós, precisa nos incomodar. Precisa incomodar você até não dormir. Se isso não está acontecendo, precisamos rever a nossa vida. Evangelizar não é quando dá tempo. Evangelizar não é quando tudo está bem. Evangelizar não é quando você está com dinheiro na carteira ou no banco. Evangelizar não é quando você já fez tudo, sobrou um tempo, eu vou evangelizar. Não, evangelizar é entender e de pregar o evangelho a toda criatura. Você precisa ir porque o Senhor já deu a ordem para você. O Senhor já te escolheu. Eu não sei se você sente orgulho disso, mas eu sinto orgulho de ser escolhida pelo Mestre. Eu sinto orgulho de pregar a palavra do Senhor. Eu sinto orgulho de sair lá fora e dizer, olha, Jesus cura, olha, Jesus transforma. Eu sinto orgulho de levantar de manhã para estar aqui. Eu sinto orgulho de deixar meus filhos muitas vezes em casa, mas ir evangelizar, porque eu sei que meu Deus está cuidando da minha casa. Eu sei que meu Deus está cuidando da minha vida. Nós precisamos despertar para um evangelho de verdade. Porque a palavra do Senhor diz, olha, eu te escolhi, não foi você que me escolheu. Se nós escolhemos, nós temos opção. Mas quando Deus nos escolhe, irmãos, muitas vezes nós não temos opção. O apóstolo Paulo vai dizer que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, nós não temos mais escolha. Você não pode mais olhar para trás. Você não pode mais ficar parado. Porque triste é aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Triste é aquele que vem para a casa do Senhor e amanhã está lá no mundo. Nós precisamos despertar para o evangelho que pregue a palavra, que pregue a verdade. E o interessante, irmãos, que muitas vezes nós vamos pensar assim, ninguém está me vendo. Ninguém está nem aí para mim. Quantas pessoas, pastor, aqui fala assim, missionária Carmen, como que você consegue? Com 2 crianças, trabalha fora, como que você consegue? Esses dias o irmão falou assim, nossa, eu falei para meu marido que a gente tem que tomar vergonha na cara, que a gente não tem filho pequeno, a gente não tem essa rotina que você tem, e os evangelismos todos, você está aqui, a gente precisa despertar. Irmão, é ter consciência que você precisa pregar o evangelho. Não sou eu, não é só o pastor, não é só a equipe de evangelismo, somos nós. Quando Deus chama os discípulos, Ele não chama só Pedro, Ele não chama só João, Ele não chama só Tiago, Ele chamou todos os discípulos para pregar a palavra. Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você. Deus, Ele não está preocupado com o que você tem para fazer. Ele está preocupado com as vidas que estão lá fora clamando. Com as vidas que estão lá fora precisando de um socorro. Precisando de uma palavra. Quando nós saímos para evangelizar sábado, quando o Lucas foi evangelizar, o jovem estava praticamente chorando, porque as pessoas estão com sede da palavra. Estão com sede de ouvir algo e falar, olha, Jesus, Ele muda a sua história. Jesus, Ele muda a sua vida. Olha, Jesus quer restituir seu casamento. Olha, Jesus, Ele quer tirar você do lamaçal do pecado. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Sabe por quê? Porque nós precisamos dar fruto. E o fruto que permaneça na presença do Senhor, nós precisamos nos levantar. E sair, pregar a palavra, ou com filho ou não, ou empregado ou não. Eu não sei como está a sua vida, mas começa a fazer um propósito com Deus. Deus, eu quero fazer o teu ID, eu quero cumprir a tua palavra. Eu quero pregar a sua mensagem. Faz um propósito com o Senhor e você verá Deus trabalhar na sua casa.
E você verá Deus operar dentro dos seus. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós estamos no Senhor, tudo que nós pedirmos, Ele vai fazer. Irmãos, tudo é tudo. Se Deus ainda não fez, espera mais um pouquinho, Deus vai fazer. Deus vai abrir a porta, Deus vai restituir, Deus vai curar. Se você está fazendo o ID do Senhor, igreja, não se preocupe, deixa Deus tratar. Deixa Deus agir. No momento certo, Deus vai restaurar. No momento certo, Deus vai fazer, porque a promessa é dele. E quando o Senhor diz, olha, não foi eu que escolhi, não foi você que escolheu a mim, mas eu escolhi, acredite, é com você que Deus quer contar. É com você, com as suas fraquezas, com a sua limitação. É você com seus defeitos. Não que você tenha que continuar com seus defeitos, mas é você que Deus quer. Se põe na posição de servo, porque Deus, Ele quer te usar. Põe na posição que Deus quer que você esteja. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Jesus, Ele está voltando. Jesus, qualquer momento o céu vai se abrir, Ele vai descer. E nós precisamos estar preparados. E cadê os talentos que Deus entregou para você? E cadê os talentos que Deus entregou para mim? Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos declarar ao mundo o Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos. O mundo precisa saber que nós somos diferentes, nós somos um povo escolhido por Cristo. Nós não podemos nos calar, porque se nós nos calar, almas vai perecer lá fora. E o Senhor, Ele vai requerer de nós esse sangue. Quantas vezes nós temos a oportunidade no nosso trabalho de pregar a palavra do Senhor, na escola, com o vizinho. Quantos vizinhos sabem que você é cristã? Quantos vizinhos sabem que você é obreira? Quantos vizinhos sabem que se você orar, algo vai acontecer? Nós precisamos, irmãos, levar a identidade do Senhor. Nós precisamos levar a identidade de Cristo onde nós estivermos. Porque eu sei que o meu Deus é um Deus que faz milagre. E você sabe que o Deus que você serve é um Deus que faz milagre. Então você não pode querer Deus só para você. Se você sabe que Deus é um Deus que cura, por que que nós não vamos nos hospitais pregar a palavra do Senhor? Se nós sabemos que Deus restitui casamentos, por que que nós não oramos por muitas pessoas que estão se divorciando? Nós entendemos que Deus faz, mas nós precisamos fazer, porque Deus só vai fazer se você fazer. Porque Deus já fez o papel dele quando Ele enviou Jesus. Jesus, Ele já fez o papel dele, quando morreu na cruz. Os discípulos fez o papel deles quando esteve nessa terra. E eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. E você está fazendo aquilo que Deus entregou nas suas mãos para fazer. Nós precisamos entender que é eu, é você, é nós que precisamos pregar a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que tem vidas lá fora chorando. Sabe por que a igreja que muitas vezes nós não nos preocupamos? Porque não é o nosso sangue, não é nossa mãe, não é o nosso filho. Sabe por que nós não nos preocupamos? Porque nós temos uma coberta hoje para aquecer. Nós temos comida na mesa. Sabe por que nós não nos preocupamos? Porque nós temos 2 mãos, 2 pernas, 2 olhos. Sabe por que nós não nos preocupamos? Porque nós temos saúde. Mas Deus dá e Deus tira. Nós precisamos nos levantar para pregar a palavra do Senhor. E não por desculpas para fazer o ID do Senhor. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe. Deus te conhece. Eu vou contar um testemunho para a igreja.
Uma vez eu estava no monte. Antes de ir para o monte, tinha uma costureira que eu ia direto lá costurar, fazer roupa para mim. E um certo dia, e todas as vezes que eu ia lá para ela costurar minhas roupas, ela reclamava das filhas, que as duas filhas dela começaram a se envolver com 2 bandidos. E os meninos iam usar drogas na frente da casa dela. E todas as vezes que eu chegava ali, ela me contava a mesma história. E eu estava calada, eu ficava só ouvindo. Eu passava pelos meninos, ela ia fazer minhas roupas. Um certo dia eu estava no monte e Deus mandou eu orar por esses jovens. E eu cheguei em casa, eu comecei a jejuar por essas vidas. Eu fiquei 3 dias só no pão e na água, orando ao Senhor pelas vidas. E eu cheguei na casa dessa mulher, o nome dela é Lourdes. Cheguei na casa dela e falei, hoje eu não vim aqui costurar. Hoje eu vim aqui orar por essas meninas e por esses meninos. Eu quero que eles entram. E quando eu peguei as mãos deles, que eu comecei a orar pelas vidas, o Senhor me mostrou uma sepultura aberta. E o Senhor falou, fala com eles, que eu estou dando mais uma chance para eles. E que hoje eu estou fechando a sepultura. E quando eu terminei de entregar a mensagem do Senhor, um deles começou a chorar e disse para mim, essa noite tinha um acerto de contas entre nós e outros bandidos, porque nós estamos devendo as drogas. Ou a mãe deles ia chorar, ou a minha mãe ia chorar. Mas hoje eu quero conhecer esse Jesus que você conhece. E naquele momento, aquelas vidas aceitaram Jesus. E eu acompanhei eles até o batismo nas águas. Sabe por que meu sangue ferve? Porque tem vidas e na sepultura essa noite sem Cristo. E nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos sair do acomodismo e pregar a palavra do Senhor. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos entender que aqueles drogados lá fora precisam saber que Jesus restaura, que Jesus cura, que Jesus transforma. E Deus, Ele conta comigo, Ele conta com você. Sabe por que eu não perco uma oportunidade de evangelizar? Porque eu não sei qual é o último dia daquela pessoa. Eu não sei qual é a vida daquela pessoa. E se você crê que Jesus cura, que Jesus transforma, você precisa vestir a camisa do Evangelho e pregar a palavra do Senhor. Porque vidas precisam conhecer a Cristo. E como vai conhecer se eu não for? Assim diz Isaías. Então nós precisamos pregar a palavra do Senhor. Nós precisamos sair de dentro da igreja e pregar o Evangelho do Senhor. Porque Deus conta comigo e Deus conta com você. E eu estava me arrumando para vir para a igreja. E no sábado passado eu falei, meu Deus, tem tanta roupa para lavar, porque 2 bebês sujam muita roupa. Pastor, eu fiquei até 1h da manhã lavando roupas. Eu fiquei até 1h da manhã lavando roupa. E levantei 6 horas da manhã para terminar. Para estar aqui 9 horas. Por que, igreja? Porque nada pode ser mais importante do que cumprir o ID do Senhor. Nada. Nem meu marido, nem meus filhos, nem meu emprego. Nada é mais importante do que a palavra do Senhor. Eles não podem ser mais importantes do que o ID de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Porque enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Enquanto você entender que você é dependente do Senhor, Deus, Ele cura, Deus, Ele restaura. Porque tudo é para Ele. Toda a honra, toda a glória é para Ele. Jovens, Deus conta com você. Adolescente, Deus conta com você. Irmãs, Deus conta com você. Obreiros, irmãos, Deus conta com você. Não perca a oportunidade
de evangelizar, de pregar a palavra do Senhor. Ao contrário, sinta-se privilegiado, porque Deus te deu uma voz para pregar a palavra, para falar do amor de Cristo. Como é gostoso falar do amor de Jesus, porque Ele te escolheu. E você está num Pai, e o Pai está em ti. Então é necessário dar frutos, e frutos que permaneçam na presença do Senhor. Acredite, Deus, Ele vai fazer milagres através da sua vida. Deus, Ele vai fazer milagre através de você. Porque eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que enquanto você está fazendo a obra do Senhor, o Pai está cuidando. O Pai está cuidando. Se eu fosse contar os testemunhos que eu já vi Deus fazer, irmãos, eu já vi Deus curar leprosos no hospital. Por que que a chama tem que arder? Porque eu já vi Deus operar. E se você ainda não viu, pede para Deus. Fala, Deus, eu não tenho fé o suficiente, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé porque eu quero ver, porque é a tua palavra que diz que o Senhor faz. E Deus vai te usar, irmãos. Deus, Ele vai te usar. Basta você pedir. Basta você se colocar na posição de servo. Porque vidas contam contigo. Deus conta com você. Porque assim a palavra do Senhor diz. Ide, pregue o Evangelho. Eu acho que a maioria estava aqui no sábado, na conferência. E a história da espiga de milho, né? Não sei se irmãos lembram, mas eu lembro. Que o pastor chamou para vender a pamonha. As irmãs todas empolgadas, né? Vamos vender pamonha. E o que ele falou? Não, a gente tem que ir lá quebrar o milho. Vai lá no matagal quebrar o milho. Foram lá, né? Um monte deles foram lá escolher os milhos para poder fazer a pamonha. E uns já tinham passado do tempo, já estava seco. Sabe por quê, irmãos, que estava seco? Porque demoraram para colher as espigas de milho. E do mesmo jeito são vidas. Tem vidas lá fora que está passando do tempo, está padecendo. E nós precisamos ir lá. Tem aí a campanha do agasalho que a gente vai começar a fazer. Não é só pegar o agasalho aqui e lá entregar, não, irmão. Tem que sair na rua para pedir, tem que trazer. Tem todo um trabalho por trás disso aí para poder realizar. E a igreja é um corpo de Cristo. Nós precisamos entender que Jesus, Ele não vai mais descer nessa terra para poder fazer o ID. E que Deus não vai mais descer aqui para fazer o ID. Não. Deus, Ele conta comigo e conta com você. E uma coisa eu tenho plena certeza. A nossa igreja é uma igreja que faz missão. A nossa igreja é uma igreja que faz evangelismo. Tudo bem que não é a maioria, mas eu não estou preocupado com a maioria, não. Porque eu sei que é a minoria mesmo que vai. Mas eu tenho certeza que a maioria não vai dizer para Deus que não teve oportunidade. Não vai ter a desculpa de dizer, Pai, eu não tive a oportunidade de evangelizar. Eu não tive a oportunidade de sair na rua. Teve sim, porque a igreja que você congrega é uma igreja missionária. É uma igreja que vai, é uma igreja que prega, é uma igreja que envia. Então nós precisamos ter a consciência que nós precisamos ir. A igreja é um corpo, eu entendo que tem os ministérios. Ministério de louvor, ministério de mulheres, ministério de adolescentes, de jovens. Mas quando Jesus fala, ide e pregai o evangelho, é para todos os ministérios. É para todos os irmãos. É para todas as irmãs. É para todos que entendemos que Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. E que nós precisamos sim sair e pregar o evangelho. E Deus, Ele vai cuidar de todos os detalhes da nossa vida e da nossa casa. Amém, igreja?